que a sua vida não dá certo e não vai dar de jeito nenhum, não importa o que você fizer? Fala aí, pessoal do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza, seja bem-vindo ao meu canal. Te peço para já agora no início, cara, aperta o like aí nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você entrar no meu canal, você vai ver que tem vários outros vídeos e a gente está postando toda semana aqui. Inclusive, se você tem ideia para novos vídeos, novas ideias, cara, escreve aqui nos comentários, já fala logo qual que é a sua dúvida, o que você gostaria de ouvir um pouco mais sobre, que eu explicasse, e eu vou gravar vídeo aqui para vocês a respeito disso. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre por que a sua vida não está dando certo. E, cara, eu não vou chegar aqui com um papo de coach falando que você precisa mudar o seu mindset, que você precisa destravar alguma coisa na sua vida. O que eu quero explicar para você é o seguinte: existe uma definição de sucesso bíblica e uma definição de sucesso de acordo com essa era. A definição bíblica de sucesso tem a ver com viver uma vida para a glória de Deus. Se você vive uma vida para a glória de Deus, você tem sucesso aos olhos de Jesus. Mas se você não vive uma vida para a glória de Deus, não importa o quanto de sucesso nesse século você tiver, isso não vale de nada em relação à eternidade. E precisa mudar qual que é a definição que a gente tem a respeito do que é sucesso de verdade. Porque a gente tem definido sucesso de acordo com, para usar uma expressão em inglês aqui, o rat race, a corrida dos ratos. O que seria essa ideia do rat race? Seria essa competitividade que a gente tem no mundo atual a respeito de conseguir ganhar mais dinheiro, ter mais influência, ter mais possibilidade de desfrutar desse período aqui de tempo que a gente está nesse mundo do jeito que ele é. E a realidade é que, cara, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia vai definir. A Bíblia vai mostrar que o próprio Jesus era alguém que não tinha tantos recursos assim. Que os apóstolos eram pessoas que, ora, tinham recursos, ora não tinham simplesmente. Você vai ver o próprio Paulo dizer que ele sabia ter muito e ele sabia ter pouco. E isso é o que entra exatamente como o caminho cristão para o sucesso. Você não depende de ter muito dinheiro ou muitos recursos para que você possa cumprir o chamado de Deus na sua vida. O que você precisa é de um relacionamento íntimo com Ele e de fidelidade àquilo que Deus chamou você para fazer. Se você tiver isso, você vai ser bem-sucedido. E não só bem-sucedido, mas você vai encontrar a chave para o sucesso real no reino de Deus, que é o quê? É uma palavra chamada contentamento. É isso que Paulo quis dizer quando ele falou que ele sabia ter muito e ele sabia ter pouco. Contentamento é a chave para viver uma vida que não fica constantemente olhando para o futuro e esperando a hora que você vai ter recursos suficientes para ser feliz. Por quê? Porque você já tem os recursos suficientes para ser feliz e esses recursos são Cristo. Se você tem Jesus, você já pode ter felicidade. Mesmo se você estiver morando debaixo da ponte, mesmo se você estiver sem condições de comprar aquela roupa que você gostaria, aquele tênis que você gostaria, ter aquele carro que você acha legal, ter aquela casa que você acha muito bom. Cara, você não precisa dessas coisas. O que você precisa é encontrar com Deus. E se você encontrar com Deus, você vai ter a possibilidade de lidar com o sucesso ou o fracasso de acordo com os padrões desse século. Muitas pessoas piedosas, pessoas que são de fato fiéis a Deus, recebem muitos recursos. Você tem exemplos bíblicos disso, você tem Abraão, você tem Davi, você tem inúmeras pessoas que andaram com Deus e que foram pessoas muito prósperas financeiramente. Mas uma coisa você sabe, que essa prosperidade ela pode ser uma prova muito maior do que a escassez. A gente tem o exemplo de Salomão. Salomão foi um homem mais rico da sua época, provavelmente, mas isso cobrou um preço. Salomão foi muito rico, mas a sua riqueza, os seus recursos, o seu sucesso fizeram com que ele caísse profundamente, com que ele fizesse tudo aquilo que Deus havia falado na lei de Moisés que não deveria ser feito por um rei em Israel. Ele buscou cavalos no Egito, ele se casou com mulheres estrangeiras e isso foi o início da sua ruína. Ou seja, o sucesso foi o início da ruína de Salomão. E isso pode acontecer conosco. Se a gente tem um relacionamento com Deus e uma caminhada de fidelidade em relação àquilo que Deus chamou a gente para viver, a gente se torna blindado mesmo em relação ao sucesso. Porque o sucesso não é aquilo que vai determinar o seu valor ou a direção da sua vida. É simplesmente o resultado de algo que tem a ver com um desejo de viver para a glória de Deus. Se você encontra com Deus no lugar de oração, se você encontra com Ele e tem comunhão com Ele, você vai descobrir que o nosso Deus, Ele é o destruidor de ídolos. E se você tem uma idolatria em relação a dinheiro, em relação ao sucesso, em relação à fama,
em relação à sua autoimagem, você vai descobrir que Deus vai mexer nessas coisas. E depois que você deixar Deus mexer naquilo que você precisa que seja mexido no seu coração, cara, sucesso, ou melhor, aparente sucesso ou fracasso não vão fazer diferença para você. Porque o seu coração ele vai estar investido nas coisas do alto. Cristo vai ser o seu tesouro. E é lá que vai estar depositado e investido e firmado e seguro o seu coração. E aí, entendeu por que sua vida não está dando certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Já falei aqui, gente, manda aí ideias que a gente quer gravar vídeo para vocês, respondendo a perguntas, tirando dúvidas, e a gente se vê aqui no YouTube.